turma! Mais um áudio longo por aqui e eu tô arrumando gaveta e pensando em você. Por quê? Semana passada, gente, tomei chalapadas aqui. Chalapadas existe? Não sei se esse termo existe. Mas eu levei, assim, um monte de coisa pra casa. Tarefa de casa. Porque a gente conversou sobre medo de relacionamentos. E, primeiro, duas amigas minhas ouviram e vieram já blá, 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 falar comigo aqui no Zap. E vocês mandaram um monte de DM, de áudio longo, responderam aqui no Spotify, tem como responder, né? Enfim. E abriu sei lá, um triplex na minha cabeça, abriu, sei lá, uma luz no fim do túnel, porque eu fiquei lá falando sobre os medos que eu tenho, da minha liberdade, de sufocar, de não sei o quê. E vocês todas, ai, vocês são perfeitas. Vocês olharam bem pra minha cara, assim, ó, quase que eu vi a cara de cada uma de vocês escrevendo, tá? Porque vocês falaram, então, Bruna, mas você tá olhando pro agora com as lentes do passado. Doeu. Doeu, mas foi necessário. O que é isso? Isso aqui é o quê? É uma terapia conjunta? Isso aqui era só meu WhatsApp. Vocês estão indo além do que isso aqui tá virando. Fiquei a semana toda com isso na cabeça agora. Que o medo que eu tenho de me aproximar das pessoas, de fazer novas amizades, tem tudo a ver com o fato de eu ainda não, talvez, né, não ter superado. Sabe? Precisei falar aqui 40 minutos com você, precisei da tua ajuda pra pensar na minha própria vida, assim. Nossa, foi muito bom. Aí, né, nessa semana também, nesses áudios longos, eu acabei até postando no Reels do Instagram uma frase, um trecho que eu fiquei falando muito lá nos stories e no YouTube também, do Rubem Alves. Peraí, deixa eu pegar ele aqui, porque eu li com vocês. Pera, aqui, ó. Ele fala assim, ó. A gente fica esperando que a alegria haverá de chegar depois da formatura, do casamento, do nascimento, da viagem, da promoção, da loteria, da eleição, da casa nova, da separação, da aposentadoria. E ela não chega, meu amor. Porque a alegria não mora no futuro. Ela mora no agora. Gente, esse trecho é perfeito. E não é um trecho do Dostoiévski, é uma citação do Rubem Alves em relação a Dostoiévski, tá? Só esclarecendo. E aí, nesse trecho aqui, eu consigo ver a vida. Então, assim, a gente fica esperando que a alegria vai chegar depois da formatura, daí a gente forma e, né, o que acontece? Neide. Depois, o casamento, aí o nascimento do filho, aí da viagem, da promoção, da loteria, da casa nova, da separação, né? Então, assim, ó, a linearidade da vida das pessoas, né? Casa, filho, trabalho, aposentadoria, blá, blá, blá. E a alegria não chega. Então, a gente passou a vida inteira esperando a alegria chegar, só que ela não chega porque a gente fica olhando pro futuro e ela tá no agora. Gente, essa semana minha cabeça foi na lua e voltou, porque nesses papos, como vocês já viram no título do episódio, eu comecei a pensar numa coisa que é a vida adulta. Porque semana que vem eu faço 27 anos. Tan. Muito obrigada pelo seu parabéns mental, mas deixa ele aqui também no Spotify. Gente, eu amo fazer aniversário na mesma medida que eu tenho medos. Porque, sei lá, os aniversários nunca foram uma época boa, assim, pra mim. E está sendo agora na fase adulta. Olha só que coisa. Então a gente fica esperando a alegria que há de chegar, mas ela não chega, ela tem que ser agora, né? E eu estou já há alguns anos nesse processo de ressignificar essa data, porque é um ano de vida, né? São anos aí, eu tenho vindo de anos muito melhores do que na infância, na adolescência. E por conta do título do episódio aqui, você já imagina, né? Eu queria que a gente conversasse, então, sobre as vantagens de ser adulta. Porque a gente só fala da desgraça. A Thalita me sugeriu isso lá no Instagram, gente. E a Thalita é psicóloga, tá? Eu adoro conversar com a Thalita. Ela é maravilhosa, uma luz. Vou deixar o arroba dela aqui na descrição. Ela também tem um Instagram muito legal. Ela também tem Spotify aqui, né? Spotify não, é podcast. E bem, eu tô arrumando gaveta, então vocês vão ver que meu papo vai e volta, tá? E
aí, a gente tava conversando sobre, pô, será que tem vantagens de ser adulta? E, gente, eu tenho pra mim que o dia que eu fizer 30 anos vai ser o dia mais feliz da minha vida. Olha a expectativa que eu tô criando. Mas é porque, assim, a galera de 30 anos já vai vir reclamar. Não é assim, blá, 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 blá. Eu já sei, tá? Todas as minhas amigas têm 30, 35 anos. E elas me falam, me alertam. Mas, eu tenho argumentos. Eu acho que, pelo menos, mais madura nós chegamos nos 30. Se você tem 30 anos, responde aqui, por favor. Se você olhar pra trás e falar, nossa, quando eu tinha 20 anos, eu era o suprassumo da maturidade, não mudou nada. Eu te dou um prêmio, porque eu nunca vi nenhuma pessoa que falou isso. Todas as pessoas que eu conheço que têm 30 anos falam pelo menos, olha, tá, a vida pode não estar organizada, blá, 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 mas pelo menos eu não tenho a imaturidade dos 20 anos. E, gente, eu acho que só por isso já deve ser um adianto sobreviver nesse mundão. Porque, assim, a gente vive numa bola no meio do nada. Do nada, tá? Não tem mais nada além do planeta Terra. E um monte de estrelas e sistema solar e um vácuo eterno. Então, eu fico pensando assim, não é possível que a gente não alivia um pouco a pressão que é estar aqui. E aí, eu acho que nos 30, pelo menos a experiência, a malemolência da vida, a gente já tem um pouquinho mais. Agora, vocês imaginam nos 40, nos 50. Na minha cabeça, assim, idades de sucesso, 40, 50 anos. Por quê? Você já tacou o dane-se pra todo mundo, entendeu? Você já falou, bom, é isso aí, estou numa bola no meio do nada, então eu vou viver minha vida e é isso aí. Chorei, chorei. Não chorei, não chorei. Já pelo menos sabe ali, né, com que se trabalha, com que não se trabalha. Eu acho, gente, que a fase, assim, dos 15 aos 20 anos é uma fase muito delicada, porque a gente tá se descobrindo enquanto seres humanos, a gente ainda mora com os nossos pais, a gente ainda tem as nossas questões de descobertas e de trabalho, a gente não sabe o que a gente vai ser. Eu acho uma fase cruel. É uma fase de muitas dúvidas nessa transição. E eu acho que pelo menos com 40 anos, assim, 50 anos, meu, já mudou algum rolê. Não é possível, assim. Eu sei que adultos não são perfeitos e tal, mas alguma coisa mudou aí. E uma coisa que pra mim deve ser primordial é o fato de que já tivemos mais tempo pra ler. Ou seja, no mínimo a gente já tem mais repertório de mundo, isso é inegável, assim. Não tente comparar, por exemplo, o meu trabalho como professora de literatura com o trabalho de uma professora de literatura de que tem 50 anos, ou seja, que tem 30 anos, que é uma idade que eu nem tenho ainda, só de carreira. Essa mulher vai ser muito melhor que eu, graças a Deus, óbvio, né? Então, assim, eu não me comparo mais com essas coisas, já é um negócio assim que eu falo, beleza, o que que eu vou fazer pra aprender com esse ser humano? Porque, assim, a vida toda, eu não sei, acho que a adolescência faz isso com a gente. Eu era uma pessoa meio ranzinza, eu ainda sou meio ranzinza, mas eu não tinha a noção, a perspicácia de prestar atenção nas pessoas que eu considero pessoas de sucesso. Então, assim, eu ficava ouvindo conselho de amiga, disso, daquilo outro, de família, não sei o quê. Mas eu descobri nos últimos anos que eu tenho que ouvir conselhos de pessoas que eu admiro. Então, eu olho para essas professoras assim que já tem 30, 40 anos de carreira e eu falo assim, bom, essa pessoa construiu alguma coisa, né? É o conselho dela que eu tenho que ouvir. Se eu quero esse caminho aí, é esse conselho que eu tenho que ouvir. E eu levo isso além da minha profissão. Eu levo isso também pra minha vida pessoal. Então, assim, eu conheço adultos felizes, em casamentos felizes ou não, em relacionamentos felizes ou não, mas com relações, com uma vida, assim, de maneira relacionável, feliz e boa em todas as áreas, né? E eu penso, bom, essas pessoas que eu vou ouvir, não essas amiguinhas de balada, de bar. Não é, não. Ai, inclusive, eu vou contar uma fofoca. Calma, a gente já volta pro tema que é vantagens de ser adulta. Mas é pra vocês verem que eu estou entrando na minha melhor era. Por quê?
Vocês sabem já que eu tenho um histórico com amizade, né? Que as pessoas falam o que quer pra mim e eu fico ai meu Deus, vou chorar, vou aqui me descabelar. Quando na verdade era só eu ser adulta e responsável, responder e acabar o assunto, né? Então, agora eu tô aprendendo. Aí, esses tempos, eu tenho um amigo que ele é mais velho que eu, assim, uns 5 anos. Eu vou fazer 27. E aquele típico amigo, assim, mora com os pais, nenhum problema nisso, mas mora com os pais, viajam todo ano, ele nunca trabalhou, ele nunca pagou um boleto. E aquele cara que eu considerava meu amigo, toda hora me colocava pra baixo, tá? Ai, toda hora me colocava pra baixo e era sempre assim, uns papos. Ai, você fica falando de produtividade, que chata. Ai, você fica falando de sala de aula. Ai, você é chata, não sei o quê, blá blá blá. E ria, assim, era sempre num tom de zoeira, num tom de menosprezo. Foca nisso, tá? Foca nisso. Aí depois falava assim, ó. Ai, mas se eu também tivesse ido pra Portugal fazer mestrado, eu também tava com a vida feita. E aí eu já me incomoda, porque eu penso, que vida feita? Como assim? Não, porque o mestrado que eu fiz realmente foi uma realização de um sonho que era inalcançável pra mim. Mas minha vida não se resolveu só porque eu peguei aquele diploma, pelo contrário. E eu acho muito injusto uma pessoa que acorda 10 horas da manhã, né? Fica tranquilo que com certeza ele não vai ouvir isso aqui. Mas eu acho muito injusto uma pessoa que acorda 10 horas da manhã vim falar que a minha vida tá ganha. Minha vida tá ganha, meu amor, eu acordo 6 horas da manhã. Eu trabalho desde os meus 17 anos. E só comecei a trabalhar antes, porque eu tava enfiada em fazer um monte de curso gratuito aqui na minha cidade pra poder ser alguém na vida. Então, assim, eu fiquei chocada. E era uma coisa que tava me incomodando. Até que um dia eu peguei e falei assim, olha, quer saber? Deixa eu te falar um negócio. Você nunca pagou um boleto na tua vida. Não vem falar que a minha vida é fácil. Nem preciso falar pra vocês que a amizade acabou, né? Mas é melhor que a amizade tenha acabado do que eu ficar sofrendo, ouvindo alguém o tempo inteiro me menosprezando. E isso tá 100%, mas assim, 200% relacionado com as vantagens de eu ser uma mulher adulta agora. Porque eu tenho que aprender a bater no meu peito e falar assim, cara, eu já fiz coisas além da minha realidade, assim, óbvio que dentro de muitos privilégios nesse caminho de estudos, porque eu não acredito muito nesse papo meritocrata de, só estuda que vai dar certo. Se eu ficasse estudando e lendo aqui dentro de casa e não tivesse feito meus corre, meu amor, eu ainda, não é bem assim. Mas, acho que a principal diferença que eu tenho aprendido, assim, é que eu posso solucionar mais os meus problemas. Então, eu acho que a gente vai aprendendo na vida a se posicionar na própria existência. É uma coisa muito louca a vida adulta, porque você começa a ter novas lentes, novos repertórios. Aquilo que eu falei de você já ter mais tempo pra ler, né? Eu digo, não tempo no dia, mas assim, uma pessoa de 40 anos teve 40 anos na vida, né? De leituras a mais do que eu, por exemplo. Então, é nesse sentido. E é para essas pessoas, assim, que eu comecei a olhar na fase adulta, assim, e ver que existia um lado bom, né? Porque eu acho que principalmente para as mulheres é um terror a idade, né? Todo mundo fala assim, ai meu Deus, colágeno, já era o colágeno. Meu, super entendo, assim, né? Eu já até tenho uns problemas de expressão na testa, assim, eu até faço botox, eu tenho 27 anos. Mas, eu vou fazer 27, né? Mas eu acho que colocam muito nas nossas costas um pouco assim da questão biológica, o corpo não vai ser mais um corpo de quando eu tinha 15 anos, com metabolismo rápido, sei lá, mas eu acho que esquecem a enorme vantagem que é a maturidade. Gente, deve ser, no mínimo, muito mais gostoso você ter lá os seus 30 e poucos anos e você pelo menos ter tacado dane-se. Não, deve ser muito melhor, porque olha, eu não tenho uma amiga de 30 e poucos que se desgasta assim no mesmo ponto que a gente, sabe? Com 20 e pouco. Que todos os problemas do mundo são nossos. E sai brigando com todo mundo. E discute. E se descabela. E se mata de trabalhar. E se mata disso. Se mata daquilo.
As minhas amigas de 30 e pouco, eu já percebi que elas estão meio que assim, ó. Ai, não gostou? Que pena. A vida é assim, às vezes a gente gosta, às vezes a gente não gosta disso aqui. E é isso aí, Bruna. Todo mundo tem problemas, vamos, bola pra frente. Se você ficar aí reclamando, não vai mudar nada. E eu acho que é uma maturidade, assim, que só a idade pode te dar. Então, eu acho que tem, na verdade, eu acho que tem mais coisas vantajosas na vida adulta do que desvantagens, sabe? Apesar de, pô, pagar boleto é uma desvantagem. Não tem como. Isso não é gostoso nem no dia, não. Mas é que, assim, eu tive que trabalhar desde muito cedo. Então, pra mim, assim, não tava fazendo tanta diferença, gente. E aí, eu acho que uma das outras coisas. Eu tô rindo que eu lembrei de uma história. Eu e a Ju, eu tenho uma amiga, calma, vamos por parte. Eu tenho uma amiga que chama Juliana e ela tem um arroba Julinguística lá no YouTube. Eu sou no Instagram. Eu sou da literatura e ela da linguística. É o match perfeito. E a gente é muito parecido em muitos pontos, só que na verdade, a gente tem uma pequena fraqueza que é a gente tá numa fase que tudo que irrita a gente tá eliminando. A gente tá tentando solucionar problema, né? E vocês já viram aquele filme da Bela Adormecida? Acho que todo mundo já viu, né? Da Disney, o primeiro, o original mesmo. Então, tem uma cena que a Bela Adormecida tá com um príncipe no bosque. E ele fala assim, ó, quando te verei de novo? Ela vira pra ele e fala, ó, nunca mais. E sai correndo. E eu acho que a vida adulta é resumida nisso. Eu tenho duas figurinhas de WhatsApp, que uma é ele falando, ó, quando eu te verei de novo, e a outra é ela respondendo, nunca mais. Eu acho que a vida adulta é pautada naquele instante do filme. Porque a gente começa a se poupar, a gente começa a falar, quer saber? Tchau, eu não preciso disso, eu não mereço isso. Então, eu acho que a gente cria essa maturidade e ela é fundamental para nossa saúde mental, para nossa pele, para o nosso cabelo. Fora que, se a gente pensar, eu acho que a vida adulta ela tem uma vantagem única, assim, sei lá, quando a gente tem 40, 50 anos, a gente mora sozinho, a gente, ou com filho, ou com família, mas eu digo assim, eu tive que saí de casa cedo, né? Porque eu fui, enfim, estudar e tava dentro desse contexto. Mas eu nem tô falando, assim, de questões financeiras, né? Porque hoje, até pra gente morar sozinho, os aluguéis aqui em São Paulo estão o quê? 5 mil reais, 4 mil reais. Galera, fica em casa, tá ligado? Não tá dando. Então, o que eu digo com relação a morar sozinho é que é uma delícia. Gente, quando a gente é adolescente, quando a gente é criança, a gente não pode. Mas é uma delícia morar sozinho, ter as tuas regras, ter a tua rotina. E não é morar sozinho pra levar a amiga em casa. Não é. É morar sozinho pra ficar sozinha no planeta. Pra sentar, ler e nem ouvir. Que horas são mais, entendeu? Assim, é tipo, estou isolada do mundo. Uma coisa, inclusive, que eu faria diferente desde o início dos meus 20, né? Agora quase 27. A primeira coisa, gente, é cuidar mais de dinheiro, assim. Por mais que eu sou chata com dinheiro, vocês já perceberam, né? Eu sempre fui muito, muito chata. É que tudo foi sempre muito contadinho aqui. Mas eu vou falar um negócio pra vocês. Não dá pra ser feliz no vermelho. Ai, não dá. Sabe, assim, amiga, cuida do teu salário. Sabe? Olha, vantagens de ser adulta é que você também começa a ser dona do teu nariz, né? Só que junto com isso vem a parte negativa, que é dinheiros. Então, assim, vai por mim, amiga. Por mais que a gente só viva uma vez, não viva uma vez no vermelho. Isso estressa a gente, isso deixa a gente feia, deixa a gente enrugada. Já falei pra vocês que estresse deixa a gente feia. Para de ser estressada. Então, assim, cuida do teu dinheiro. Ninguém é feliz no vermelho. Então, a gente tem que encontrar maneiras. E essas maneiras a gente vai aprendendo na vida adulta que elas são diferentes. Na adolescência, a gente é muito imediatista, né? Olha, essa é uma outra vantagem. Uma ótima outra vantagem aqui pra nossa lista de vantagens de ser adulto, eu acho. É o simples fato de que a gente aprende que as coisas precisam de tempo e não adianta bater pé. Não adianta bater o pé, não adianta chorar. Sabe quando a criança quer uma bolacha no mercado, começa a bater o pé, espernear e chorar? A mãe dela vai lá e compra?
Então, a vida adulta não tem como comprar. Não tem. Você vai ter que esperar. A gente acessa esse lugar, então a gente já entende, a gente já não sofre. Eu acho que na vida adulta a gente reduz essas expectativas com relação ao mundo. Então, quando a gente perde uma amiga, quando a gente termina um relacionamento e fala, é isso aí. Alguns dias a gente vai ganhar, alguns dias a gente vai perder. Em contrapartida, tem algumas coisas na vida adulta que eu não quero perder. É assim, eu acho que eu não quero mesmo, assim, perder a minha essência de proximidade com o mundo, assim. Eu acho que. Eu não quero ser aquelas pessoas adultas que acham que já sabem de tudo. Vocês conhecem alguém assim? Porque eu não quero, assim, eu quero ser aquela pessoa adulta que ainda erra, que ainda acerta, que ainda tá se descobrindo no mundo, que ainda entende que tudo é fase, sabe? Eu acho que nos 20 e poucos eu pequei muito, assim, eu não sabia pedir desculpa, por exemplo. Hoje em dia eu sempre penso e peso os meus erros, os meus acertos, e eu acho que nessa coisa da gente meio que construir essa vida adulta, é mais gostoso viver essas etapas. Eu acho que a gente tem mais repertório. Eu acho que essa é a palavra-chave, assim, vantagem de ser adulta. Repertório para entender a vida, sabe? É, eu acho que a gente não precisava de tanta briga no mundo. A gente fica se perdendo, assim, a gente começa a discutir com a vida, né? Tem que casar antes dos 30, tem que ter filho antes dos 30, tem que isso, antes dos 30 tem que ter a casa perfeita, ter viajado o mundo, feito isso, feito aquilo. E eu fico me perguntando hoje, assim, com 27, né? Com quase 27. Quem que falou pra gente que a felicidade mora nessa rua? Na Rua das Certezas, sabe? Tem gente que vai ser muito feliz nesse modelo, mas às vezes as coisas que a gente mais quer nem estão ali. E eu acho que é isso. A vantagem de ser adulta é que eu tô começando a parar de ver como os outros pensam, o que eu pareço ser, e muito mais, eu tô muito mais preocupada com quem eu sou, com o que me faz bem. Aí o que o outro tá pensando, infelizmente, ele vai ter que pensar e lidar com os próprios pensamentos, porque eu não tenho acesso a isso, sabe? Eu tô realmente abrindo mão do rolê inteiro. Sim, meu colágeno vai acabar, o meu corpo vai mudar, e é isso aí. Sabe, eu vou continuar cuidando da minha alimentação da melhor forma possível, dos meus exercícios, que é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu vou cuidar do meu colesterol, inclusive. E eu queria, nesse novo ano, assim, nos 27, eu queria muito. Eu faço aniversário dia 14 de março, inclusive, eu aceito parabéns. Eu queria muito mudar a minha relação com a comida e com a alimentação, assim, num todo, e com o exercício, sabe? Porque sempre foi um parto pra mim, e agora eu tô entendendo que é uma coisa boa, que é uma coisa positiva pensar no que eu como, no que eu consumo. Não só com relação à saúde, mas com relação aos meus valores também, sabe? Eu tô agora muito mais preocupada com coisas assim que eu nunca pensei, assim, meio ambiente, sabe? Não, se bem que eu sempre fui preocupada. Vocês não sabem, mas na faculdade de pedagogia, o meu TCC foi usado aqui no estado de São Bernardo, por quê? No estado de São Bernardo é ótimo, né? Na cidade de São Bernardo, porque eu falei sobre o descarte incorreto dos lixos nas escolas, que é um grande problema. As escolas precisam reciclar. E a pesquisa foi usada, tudo, e a gente fez vários brinquedos, várias coisas para os alunos com reciclagem. Foi um baita projeto, gente. Eu tinha 19 anos. Eu entrei com 17, 18, 19. Eu tinha quase 20 anos. E eu já estava toda em escolas municipais aqui da minha cidade. Então, coisas boas. Coisas boas. Então, assim, eu tô realmente me tornando um ser humano mais preocupada com coisas que eu acho que até são mais. Não é que mais importantes, né? Porque é relativo a importância das coisas, mas eu não era assim. Eu acho que eu era um pouco mais egoísta, talvez. Eu entrei nessa onda agora de ficar pensando nisso, né? Por que crescer parece tão ruim? Porque todo mundo reclama, sabe? Eu entendo totalmente o peso da vida adulta e a gente. O meu primeiro emprego pegava 2 horas pra ir trabalhar e 2 horas pra voltar. Claro que eu queria voltar pro ensino médio, pô, ninguém merece, mas assim, eu acho que
Eu não sei se é por conta da minha infância, que foi horrível, a minha adolescência também foi horrível, mas hoje em dia eu tenho pensado no quão bom é esse outro lado da moeda, assim, eu jogando as cartas, eu olhando para o mundo diferente, eu aprendendo as coisas, eu entendendo um pouco mais sobre o outro e sobre os meus complexos, a minha vida. Agora, inclusive, eu li aquele livro A Amiga Genial, da Helena Ferrante. E me veio muitas memórias da infância. Me veio muitas memórias de coisas que eu realmente precisava me libertar. Assim, eu acho que toda pessoa adulta deveria ler aquele livro. Porque a gente vê como era mais complicado antes. Como a nossa mente era a nossa maior inimiga. Hoje eu trabalho muito a minha mente, sabe? Assim, olha, eu não acredito mais em tudo que eu penso. Eu não acredito que as coisas que eu penso são reais. Né? Eu acho que eu tô mais disposta agora a ser feliz no hoje, como o Rubem Alves fala, né? Felicidade não mora no depois. Então eu vou ser feliz no processo aqui também, da minha faculdade, do meu emprego. Eu tenho que ser feliz durante, não é só quando o resultado final, sabe? Não é só no casamento. É só quando eu casar eu vou ser feliz. Não, não é assim. Tem caminhos pra chegar ali. Então eu tô reflexiva essa semana, gente. Eu aprendi, então, a finalizar um pouco essas fases da vida. E eu acho que também na forma como eu me entrego, como eu amo as pessoas. E hoje em dia eu acho que essa é uma das maiores vantagens de ser adulta. Eu priorizo muito mais como eu estou me sentindo do que o quanto eu amo aquela pessoa. Dá pra entender? Assim, às vezes eu amo muito uma amiga, só que aquilo tá me fazendo mal. O meu amor não vai solucionar. Às vezes eu amo muito alguém, só que aquela relação não me faz bem. Vocês percebem que tem diferença entre uma coisa e outra? Então eu acho que na vida adulta a gente tem mais vantagens por esse olhar, essa malícia, essa compreensão de mundo, sabe? Enfim, eu estou aqui tagarelando. Eu tenho que terminar de arrumar a gaveta, mas eu amei a reflexão de vocês falando comigo semana passada sobre confiança, né? Sobre confiar mais em mim, que agora as minhas relações vão ser diferentes, porque agora eu sou uma pessoa diferente. Então a gente vai sempre tentando buscar essa melhor versão, esse é tempo de morangos, né? Enfim, eu amei. Vamos lembrar sempre do Rubem Alves, que a felicidade mora no agora, não no depois. Então, a felicidade não mora quando terminar a faculdade, o casamento, o nascimento, a viagem, a promoção, a loteria, a eleição e tudo mais. A felicidade mora no agora. E não vamos ter medo de envelhecer, porque eu acho que. Ai, tem coisa que é só maturidade, né? Bom, 30 é a idade do sucesso, mas por enquanto eu estou nos 27. Gente, torçam por mim e um beijinho. Até semana que vem.